A relação está desgastada? Descubra como resolver a sua vida com terapia Ayurveda. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje é a nossa sessão sobre Ayurveda e relacionamentos, como conviver em harmonia e com a desarmonia também. A gente hoje vai conversar bastante sobre a capacidade de entender, conhecer e saber surfar nas diferentes ondas de Sattva, Rajas e Tamas, de diferentes modulações que a nossa mente se comporta em relação ao outro. No curso de Psicologia Védica, módulo 2, que tem uma lista lá no YouTube, eu acho que é 06.c, tem uma explicação bastante detalhada sobre essa parte de Sattva, Rajas e Tamas, que é um tema que a gente vai conversar bastante hoje, mas não tão detalhadamente. E numa lista que é o Descubra-se, que é o 01.d, eu acho, tem bastante descrição sobre o que são essas palavrinhas de Vata, Pitta e Kapha em relação às diferentes vibrações energéticas que a pessoa pode estar ali, de novo, nessa energia de Sattva, Rajas e Tamas, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, mas que basicamente é um estado harmonioso, ou conflitivo, ou destrutivo da nossa constituição. E a gente também vai falar hoje bastante sobre nosso aspecto de responsabilizar-se pela nossa mente. Porque nos cursos de Psicologia Védica até agora, a gente tem falado muito sobre como a nossa mente funciona internamente, a nossa constituição, etc. Mas a gente nunca botou muito a nossa mente em jogo com outras pessoas, de uma forma tão aberta como a gente vai fazer hoje. Então, isso, na minha experiência dos atendimentos, costuma ser um dos itens que as pessoas mais têm dificuldade de lidar, junto com algumas questões de trabalho e outras questões financeiras. Mas basicamente, ou é com a mãe, ou é com o irmão, ou é com a namorada, ou é com a vó, o que quer que seja, normalmente tem alguma área da nossa vida onde a gente tem um certo conflito e uma dificuldade de lidar com isso. Então, hoje a gente vai focar muito no aspecto de relacionamentos afetivos, porque por Ibope eles saem na frente, mas tudo que a gente está falando hoje vai ser válido em geral. Nem tanto o aspecto da sexualidade, mas fora esse aspecto que é bastante assim, exclusivo dos relacionamentos de namoro e etc., toda a arte de relacionar-se de acordo com a Ayurveda e com o Yoga fica válido para qualquer relação, desde que você encontra com uma pessoa na rua que você não conhece, a melhor amigo de toda a vida, tanto faz, ok? Então, basicamente, a nossa proposta hoje é amarrar alguns pontos que acabaram ficando muito detalhados em um sentido, por exemplo, o workshop de Ayurveda e Mulheres, que foi o último que a gente fez, que era muito sobre como a mulher se observa, e no finalzinho tinha um pouco de relacionamento entre mulher e homens, ou mulher entre mulheres, que seja, mas nesse aspecto de relacionamento afetivo. E acho que o número 12 ou 13 dessa série do Ayurveda e Mulheres acabou com um gostinho de, mas e aí, como é que a gente convive ou aprende a se colocar de uma maneira onde o nosso relacionamento passa a ser algo que enriquece o nosso autoconhecimento e não um relacionamento que obstrui ou destrói a nossa consciência pessoal, nossa consciência espiritual, ok? Então, isso é uma breve introdução do que a gente vai conversar aqui hoje. A nossa pauta está sobre esmiuçar um pouco essa introdução que foi feita agora, com essa parte de Ayurveda e Mulheres, Psicologia Védica, módulo 2 e série Descubra-se. A gente vai começar por aí. Depois a gente vai conversar um pouco sobre a bibliografia nesse tema, que não tem, mas que tem alguns recortes. Falar um pouco da minha formação com o Dr. Gui e especialmente com a viagem do curso de Psicologia Védica que ele dá na Índia. Essa parte é uma parte assim, bem importante. A gente vai
assumir bastante responsabilidade sobre o que a gente vivencia. A ideia no Ayurveda é que assim, tudo que acontece na nossa vida passa por uma lente. E essa lente é a nossa mente. Então, não tem como uma realidade objetiva te encontrar, uma realidade, sem que ela seja filtrada pela nossa mente quando a gente está vivenciando qualquer coisa pelos sentidos, seja visão, audição, tato, paladar, olfativo. E no caso tem um sentido em algum grau que é a memória também, pode ser considerado. Mas isso sempre a gente vai estar com o mesmo filtro, que é o filtro da memória, que a gente chama isso de bhava. E a gente vai ver que a partir de hoje, tcharam, quando a gente botar os nossos óculos ayurvédicos, tudo que acontece na nossa mente é responsabilidade prioritariamente nossa. Uau! A gente vai qualificar um pouco essa afirmação, mas desde logo a ideia de que assim, porque fulano fala não sei o que e isso me agride, ou ele quis me agredir, ou aquela pessoa é uma pessoa que faz mal a mim. Qualquer culpa ou responsabilidade que a gente põe fora da gente, dentro da perspectiva da psicologia védica, é uma boa forma de se enganar. Não vai te ajudar em nada. Pra gente, o fundamental sempre vai ser a capacidade de ver aonde aquilo está sensibilizando a nossa mente em lugares mais frágeis, falar, isso é dentro de mim. Que muitas vezes na galera nova era acaba sendo assim, o outro é o espelho. Na verdade, o outro não existe, só é um espelho de você. Não é bem assim também. Mais pra frente a gente vai ver que as coisas não são exatamente dentro de você só manifestando fora. Tem uma qualificação que envolve muito o aspecto de que, fundamentalmente, a nossa modulação de sattva, rajas e tamas, que é essas palavrinhas que por enquanto a gente só está lançando, fazem com que o que você se manifeste de uma maneira bem diferente. Então é como se o nosso espelho, dentro dessa perspectiva, pudesse estar com um filtro na frente, que fosse fazer com que aquilo que você está vendo através do que é você, em um certo grau, pudesse sofrer algum grau de mudança qualitativa ainda sendo você. Em um certo sentido, existiriam 3 cores na frente desse espelho que deixariam esse espelho um pouco diferente. E nunca haveria esse espelho, esse você puro, sem a modulação da sua mente, através dessas palavras que a gente chama de trigunas, que são os formatos de funcionamento da estrutura no campo sutil mental. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso adiante. E aí, vai ter um ligeiro comentário sobre o aspecto dos mantras, no sentido de tratamento disso, mas esse é um aspecto mais abstrato. Já tem o módulo 5 de Psicologia Védica, que aí é 06.F, ou F, que fala, um módulo que a gente gravou lá no Parque Laje só de mantra terapia, que é para o pessoal que quiser se aprofundar mais nisso, que a gente vai dar uma pincelada aqui hoje, porque o formato de hoje é principalmente juntar um monte de ponta solta que estão nesses cursos de Psicologia Védica, Ayurveda de mulheres, Descubra-se, etc. Porque fundamentalmente a nossa brincadeira hoje, que é o que é para levar mais tempo, é fazer a descrição dos relacionamentos. E aí nessa hora a gente vai focar muito nos relacionamentos de namoro, seja de homem e mulher, homem-homem, mulher e mulher, o que seja, poliamor, tanto faz. Mas a gente vai querer muito assim, ver o que é um relacionamento de uma pessoa de constituição X, Y, numa formatação mental A, B, que seja uma pessoa de constituição Kapha, Pitta, num estado rajásico. Uma pessoa de constituição Vata, Pitta, num estado tamásico, se relacionando com uma pessoa de constituição Vata, Kapha, num estado Sattva. Essa confusão de palavrinhas, essa sopa de letrinhas, a nossa ideia é que no final da sessão de hoje esteja bem mais clara, como uma ilustração. É bem importante avisar que nessa palestra ela tem um aspecto de ser elucidativo, ou seja, você vai ter mais clareza sobre um monte de coisa
mas ela não vai ser deliberativa de como você conseguir, por umas 3 horas de palavra, conseguir saber resolver todas as questões de todos os relacionamentos. Mas é um convite. Se você, de alguma maneira, entender que essa perspectiva é uma perspectiva inteligente, uma perspectiva abrangente, uma perspectiva pragmática, factível, aí a gente pode fazer sessão dessa parte de psicologia védica, acompanhamento psicoterapêutico, para lidar com alguma questão mais específica, onde a prescrição de um programa de acompanhamento, se quiser chamar tratamento psicoterapêutico, vai ficar personalizado, certo? Então, assim, como uma ligeira advertência, outro dia uma pessoa entrou em contato comigo que fez uma dieta de desintoxicação a partir de um vídeo que assistiu meu falando sobre esse tema. Nessa palestra, eu me desresponsabilizo de que você vai ter as ferramentas para, com certeza, resolver bem o seu caso. Eu me responsabilizo para que com essa palestra você tenha as ferramentas para começar a entender bem o seu caso, ok? Essa prudência eu acho que eu estou começando a pegar mais depois de alguns eventos que chegam depois de mim, eu falo, putz. Então é isso. Então esse é um convite para a gente se divertir aí nas próximas 1-2 horas, que vai dar aí mais uns quase 10 vídeos por aí. Vamos nessa. Sejam bem-vindos. A gente no próximo vídeo começa cantando um mantra. Namastê. E aí, ajudou? Entra no site para saber um pouco mais e marcar uma consulta. Namastê!